Gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. O governo federal comprou 38 milhões de doses com entregas no 3º e 4º trimestre. A Anvisa está, neste momento, avaliando o pedido do Ministério da Saúde para importar a Covaxin, de fabricação indiana. Jorge, notícia boa para esta quarta-feira. Sim, é notícia boa. Tem que comprar as vacinas. Agora, a grande questão é, esse negócio, o Covidão virou um grande negócio para alguns grupos que detêm o monopólio das coisas. No caso, os medicamentos. A vacina é controlada por grandes grupos internacionais da indústria farmacêutica. Então, eles é que ditam para quem vende. A prioridade deles no primeiro momento foi atender seus países de origem, o primeiro mundo. E o terceiro mundo que se dane. Não foi nem uma questão de incompetência do nosso governo em adquirir as vacinas, não. Pode até ter tido alguma falha, mas a questão não é essa, não. A questão é de mercado. Primeiro eles atenderam a área deles, o país deles, e agora vão atender a gente. E vão vender essa vacina tendo lucros absurdos. Amanda Klein, eu quero saber se foi incompetência ou não foi incompetência do governo. A gente já discutiu isso aqui tantas vezes, né? Na minha visão, foi incompetência do governo, sim. Já tinha uma proposta, começou a negociar com a Pfizer desde agosto, né? Sentou à mesa pelo menos 3 vezes com a Pfizer. A Folha de São Paulo trouxe essa reportagem extensa, minuciosa, detalhada. Podia ter comprado 70 milhões de doses, com previsão de começar a chegar a partir do começo do ano, janeiro, fevereiro. Se a gente lembrar que o governo, de fato, só negociou mesmo com o consórcio COVAX, né, que eram doses da AstraZeneca, e com a própria AstraZeneca, com produção local aqui na Fiocruz, a gente estaria em maus lençóis. O governo apostou em um único imunizante, essa é a verdade. A Coronavac, que vacina pelo menos 8 em cada 10 brasileiros hoje, foi iniciativa do governo de São Paulo, do governador João Dória, não foi iniciativa do governo federal, pelo contrário, o presidente Bolsonaro desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando ele disse que iria assinar um contrato de compra, de intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac no final do ano passado. Quer dizer, o presidente só permitiu que essa vacina fosse comprada depois que a Anvisa autorizou, sendo que com a AstraZeneca estava negociando antes da Anvisa autorizar. Então, se não fosse a Coronavac, a gente teria uma porcentagem ainda menor da população vacinada hoje. Hoje o Brasil vacinou 8% da população, está ali atrás de uma lista de mais de 50 países que vacinaram uma porcentagem maior da população do que nós. Agora, feito esse longo introito, é uma boa notícia a aprovação da Janssen, é um imunizante bom, de grande eficácia, dose única, o que pode acelerar o nosso cronograma de vacinação. Pena que essas doses só vão começar pelo próprio Programa Nacional de Imunização, só devem chegar por aqui lá por outubro, então foi fechado o contrato de compra, mas só deve chegar lá por outubro, então ainda vai demorar. De qualquer forma, é uma boa notícia. A gente pode imaginar pode esperar que esse cronograma de vacinação vá se acelerar, principalmente a partir do segundo semestre. Agora, gente, se a gente for pensar e analisar, por exemplo, o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido conseguiu bater 0 mortes por Covid-19 recentemente, graças ao quê? Vacina. Se a gente vai receber um grande lote, né, milhões e milhões de doses agora no segundo semestre, no decorrer dos meses também, a esperança de que tudo isso vai passar está cada vez mais próxima, não está não, Mark? É isso, a vacinação é o único caminho, não se tem outra solução de imediato em relação à Covid-19, senão a vacina. Ela imuniza, salva vidas e mais, permite retomar a economia, o que é importante também, porque o vírus do desemprego, como diz o Bolsonaro, também existem, e quando as coisas começarem a reabrir, porque as pessoas não caíram a ficha ainda, porque está tudo fechado. Quando começar-se a abrir as cidades novamente, e você vê que aquele estabelecimento já não abriu, porque não aguentou, a gente vai ter uma dimensão do tamanho da crise econômica que se avizinha. Então, nós vamos trocar uma crise pela outra, mas é da vida, vamos ver o que acontece. Só queria chamar a atenção pelo seguinte, a Amanda falou ali que, porque o governo podia ter assinado com a Pfizer lá atrás. Veja, ia ser um bolão de apostas, como foi nesse caso da Covaxin, porque não tinha autorização da Anvisa. Deu certo, a Anvisa aprovou, mas não se tinha essa informação lá atrás. Mas assinou também com a Oxford AstraZeneca, mas o contrato era diferente, Amanda. A Pfizer vende imunizante, a vacina pronta,
a dose para aplicar. O contrato com a AstraZeneca prevê transferência de tecnologia e previa aí a parceria estratégica com a Fiocruz. Então, são contratos diferentes, não se pode compará-los. E sobre essa decisão de não autorizar a importação da Covaxin, eu confio na Anvisa, é um órgão técnico, ao contrário do que falou a turma do Dória lá atrás, que falou que a Anvisa era um órgão político, a Anvisa é um órgão técnico e foi reforçado nessa reprovação o seguinte, Paulo, que é um retrato do momento, que na verdade faltaram documentos e que nada impede de um novo pedido ser feito, inclusive amanhã, se eles quiserem, apresentarem os documentos e a vacina ser liberada. Então, tem nada perdido, vamos torcer para que esses documentos venham e que essa vacina seja aprovada e que a gente possa contar com mais essa opção. Já estou vendo que a Amanda quer rebater o nosso Marcos Souza. Vai lá, Amanda. Não, porque a diferença nos contratos, isso não importa, não interessa. O que importa é a vacina no braço dos brasileiros. O interessante é que você tem uma ampla gama de contratos, né? Foi isso que os Estados Unidos fizeram, que o Reino Unido fez, países que conseguiram vacinar a sua população. Então, é interessante que você faça um contrato com a Pfizer, com a Janssen, com a Coronavac, com a AstraZeneca, com a Covaxin, com quem for aprovado pela Anvisa, ou mesmo antes de ser aprovado pela Anvisa, fazer contratos de vacina. Teve uma entrevista muito interessante do Luiz Stuberger, que é o gestor do Fundo Verde, um dos maiores do país, no jornal Estado de São Paulo, nesse domingo, ele conseguiu mensurar o custo do atraso da vacinação. Então, o maior custo para a economia não é o lockdown, o custo para a economia principal, na visão dele, é o custo do atraso da vacinação. E ele calcula que isso vai custar só nesse ano entre 1,5% e 2% do PIB. Se a gente somar isso ao auxílio emergencial, a gente chega a uma cifra de 200 bilhões de reais. O governo tem aí reservados 20 bilhões para comprar vacinas. Ou seja, era muito mais fácil você ter comprado vacina, mesmo se você comprasse uma vacina que eventualmente não fosse aprovada, ainda assim você perderia menos dinheiro do que não apostar em vacina nenhuma ou apostar em apenas uma vacina, Amanda, e ficar lá atrás na fila da vacinação. Marcos, isso é falta de visão. Muito curto, Marcos, por favor. Amanda, você está se contradizendo, Amanda, porque daí para comprar da Pfizer podia comprar sem a Anvisa, mas você começou seu comentário dizendo que é incompetência do governo comprar a Covaxin, que não foi autorizada pela Anvisa. Então, para falar mal do governo, daí vale o argumento. Para falar bem, não vale. Esse é o problema da contradição. Jorge Serrão, para a gente fechar o programa. É por isso que eu insisto que a União Soviética do Brasil tem que ser mais ágil na burocracia. A Anvisa demorou demais na avaliação e aprovação dessas vacinas.